temos tanto tempo. Portanto, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no Salmo de número 46, versículo 10. Nós tínhamos programado uma mensagem num texto dos Evangelhos, mas que exigiria mais tempo. Então nós mudamos para a mensagem do Salmo 46, versículo 10. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Salmo 46, 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra, esse salmo, nesse único verso que nós lemos, o verso 10 deste Salmo 46, fala de forma profunda ao nosso coração, fala de forma forte ao nosso coração. São poucas palavras, mas carregadas de muito significado. Quando o texto diz aquietai-vos, estar em silêncio, eu li esse texto em diversas versões diferentes. É fantástico como cada tradutor escolheu palavras diferentes para falar a mesma coisa nesse texto. Enquanto o Almeida usa o aquietai-vos, a linguagem de hoje, por exemplo, usa uma expressão curiosa. Ela diz: pare de lutar. E parar de lutar e aquietar-se não parecem sinônimos, né? Mas dentro do que essa palavra, dentro do que Deus quer falar ao nosso coração através dessa palavra, sim, quer dizer exatamente a mesma coisa. Pare de lutar. Por que parar de lutar? Isso parece contrário ao que qualquer pessoa normal diria. Lute, meu irmão, permaneça lutando. Quando ele manda parar de lutar, ele está querendo dizer que você deve se render à vontade de Deus e não lutar contra a vontade de Deus. Parar de lutar contra a vontade de Deus. Esteja quieto. E aí, estar quieto aqui, ou aquietai-vos, é muito mais do que ficar em silêncio. É bom, é importante entendermos que isso também é muito bom. Ficar em silêncio é muito importante também para um cristão. O apóstolo Tiago, ele fala na sua carta da importância de refrear a língua. Estar em silêncio, literalmente, também é muito importante para o crente, para o cristão. Isso se aplica também, como diz a versão espanhola e a versão viva: fiquem quietos. Na versão, o livro, ele diz: calem-se, feche a boca, calem-se. Mas o que esse texto está querendo nos dizer é que nós precisamos entender a importância de dependermos de Deus, de estarmos quietos esperando a provisão dEle, esperando o agir dEle, esperando o mover dEle. Quando a Bíblia diz aquietai-vos, quando a Bíblia diz e sejam quietos, quando a Bíblia diz pare de lutar, ela está falando de entrega. Quando nós entregamos na mão do Senhor todas as coisas, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, nós certamente descansamos. Aquietai-vos é descansar em Deus. O salmista Davi, ele usa uma figura em um dos seus salmos. Ele diz: como uma criança de colo, como uma criança que ainda amamenta, é a minha alma
em Ti, Senhor. É óbvio que o texto não diz assim, eu parafraseei, mas Davi ele se compara a um bebê de colo nos braços de Deus. E por mais que uma criança de colo, uma criança que ainda mama, esteja agitada no colo, nos braços do pai, ela se acalma, ela se aquieta, ela para de lutar, ela se entrega, ela confia, ela para de reagir. Uma outra coisa que chama a atenção nesse versículo, além dessa compreensão mais ampla do aquietai-vos, né? Que pode ser pare de lutar, fique em silêncio, cale a boca, confie, dependa, entregue-se. Existe uma coisa no texto que é subjetiva, não está explícita. O texto não sugere você parar de lutar. O texto não sugere que você se aquiete. O texto está no imperativo. Isso é uma ordem. Aquiete-se. Isso não é uma opção de quem serve a Deus. Isso é um mandamento do Senhor. Deus não está dizendo, olha, se você tiver outra opção, faça o que você quiser. Se não, você pode escolher, optar, aquietar-se. O texto não diz isso. O texto é uma ordenança, o texto é imperativo. O salmista ele não arrudeia, ele diz: aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós obedecemos a esse mandamento, a parte B do versículo nos revela que nós entramos em um outro nível de conhecimento da pessoa de Deus. O texto diz que quem se aquieta sabe quem é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Ou seja, quem não se aquieta, quem não se entrega nas mãos de Deus, pode ter um conhecimento de quem é Deus limitado. Você verdadeiramente só terá um conhecimento de quem é o Senhor, de quem é o Deus a quem você serve, quando você verdadeiramente confiar nele, quando você verdadeiramente se entregar nas mãos dele, quando você verdadeiramente desistir de lutar com suas próprias forças, quando você definitivamente aquietar-se. Aquiete-se e saiba. Aquiete-se e adquira conhecimento de quem é Deus. Aquiete-se e passe a entender, compreender, conhecer, saber que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Geralmente o Senhor é exaltado sobre as nações, exaltado sobre as terras, pelos seus feitos. O salmista diz isso em vários salmos. Anunciai as obras do Senhor, né? Declare as obras do Senhor, exalte ao Senhor através daquilo que Ele faz. Quando nós nos aquietamos, passamos a conhecer melhor a Deus, e assim podemos exaltá-lo com propriedade. Como disse Ló, como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nós vemos o cumprimento desse salmo na vida de Jó. É óbvio que Jó viveu muito antes desse salmo. Esse salmo foi escrito muito depois do período em que Jó viveu. Mas a gente percebe como ele está alinhado pelo Espírito Santo, o texto de Jó, com a vivência desse salmo aqui.
Jó, ele lutava consigo mesmo e com Deus. Ele desafiava Deus. Se o Senhor me permitir entrar em seu tribunal, eu vou aí e digo e expondo as minhas causas. São as palavras de Jó. Mas no momento que Jó se aquieta, ele passa a conhecer a Deus em um nível que ele não conhecia antes. Ele evolui do conhecimento de ouvir falar e passa a ter as suas próprias experiências com Deus. Quem se aquieta tem experiências com Deus. Quem se aquieta passa a conhecer a Deus na prática e não apenas de ouvir falar. Então a recomendação que eu deixo para a igreja e para mim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Glória a Deus. Aquietai-vos e conhecei que eu sou Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.